O céu estava nublado, um manto de cinza pesado que parecia engolir a estrada à frente. O caminhoneiro, com seus cabelos desgrenhados e a barba espessa, observava o horizonte vazio enquanto o motor roncava, quebrando o silêncio pesado da noite. Era um desses momentos solitários em que a estrada parece uma extensão interminável de asfalto, sem fim à vista. Ele já estava cansado, a mente turvada pelo peso de dias seguidos sem descanso, mas as luzes fracas de seu caminhão eram sua única companhia. No meio da estrada deserta, uma figura apareceu no horizonte. Uma silhueta feminina, parada no acostamento, vestindo um vestido claro que parecia brilhar sob a luz tênue das estrelas. O caminhoneiro piscou os olhos, achando que estava delirando. Quem andaria por ali a essa hora, no meio do nada? A distância diminuiu rapidamente, e a figura foi se tornando mais nítida. Seus cabelos longos e negros dançavam ao vento, a pele pálida refletia uma beleza etérea, que parecia quase impossível de acreditar. Seus olhos eram profundos, como abismos, convidando-o a se perder neles. Ela olhou para o caminhão, e o coração do homem deu um salto. Ele apertou os olhos, tentando compreender o que estava vendo. A mulher estava de pé, olhando-o fixamente, e sua expressão era serena, mas algo em seu olhar o fazia tremer por dentro, como se ela soubesse algo que ele não sabia, algo que ele não queria saber. Ele desacelerou, parando ao lado dela. Sentiu uma estranha necessidade de ajudá-la, como se não fosse mais ele quem controlava suas ações, mas algo mais. O vento, agora mais forte, fazia a mulher parecer flutuar. Ela sorriu, e o caminhoneiro sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, mesmo estando em plena madrugada. "Preciso de carona", ela disse, a voz suave e encantadora, como o som de uma melodia distante. Ele não hesitou. Seu corpo, movido por uma força invisível, abriu a porta do caminhão. Ela entrou com um movimento fluido, como se fosse parte do próprio ar, e se sentou ao lado dele. O odor doce que ela exalava tomou conta do interior do caminhão, e o caminhoneiro quase fechou os olhos para saborear aquele cheiro inexplicável que o deixava atordoado. A estrada, agora, parecia mais escura, como se as sombras ao redor se estivessem aproximando, engolindo tudo à sua volta. Mas ele não se importou. O medo que, inicialmente, tentou se insinuar em sua mente foi rapidamente substituído por uma sensação que não conseguia definir. Algo entre fascinação e desespero. Ela olhou para ele com aquele sorriso enigmático, os olhos nunca desviando do seu rosto. A sensação de estar sendo observado era forte, mas ele não podia desviar o olhar. As palavras fugiam de sua boca, como se ela tivesse o poder de silenciar tudo ao redor. Então, as coisas começaram a mudar. O caminhoneiro, já completamente absorto pela presença dela, percebeu que a estrada diante de si estava se distorcendo. O asfalto, que antes parecia reto e contínuo, agora ondulava como uma serpente. As árvores nas laterais da estrada, altas e escuras, pareciam se inclinar em sua direção, como se estivessem observando. Ele tentou apertar os olhos, mas a visão ficava cada vez mais turva, mais deformada. Ele sentiu o coração disparar, como se algo estivesse se aproximando dele, algo de uma profundidade inimaginável. A mulher ao seu lado não parecia se importar com o que acontecia. Ela permanecia imóvel, o sorriso agora mais pronunciado, mas seus olhos, os olhos estavam diferentes. Mais escuros, mais profundos, como se algo, ou alguém, estivesse olhando através dela. O caminhoneiro tentou perguntar onde ela queria ir, mas sua voz não saía. O som de seu próprio coração batendo forte em seu peito parecia o único ruído que ele conseguia ouvir. Ele tentou frear o caminhão, mas suas mãos estavam geladas, inertes, como se não tivessem mais controle sobre seu corpo. Ela se inclinou em sua direção, e ele sentiu um calafrio percorrer toda a sua espinha. Suas mãos, gélidas como o gelo, tocaram seu rosto, e o mundo ao redor parecia desaparecer. A estrada, as árvores, o céu, tudo se desfez, e ele se viu perdido em um vazio. Não havia mais chão sob seus pés. Ele sentiu como se estivesse afundando em uma escuridão profunda, sem fim. A mulher riu, mas o som de sua risada não era humano. Era como o eco de algo que estava além do entendimento,
algo que não deveria estar ali. O caminhoneiro tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam, seu corpo estava paralisado. As sombras ao redor dele se tornaram mais densas, mais opressivas, e ele percebeu que não estava mais sozinho. Havia presenças, algo se movendo nas sombras, observando-o. O caminhão, que antes parecia ser uma ilha de segurança, agora se tornava uma prisão. A mulher ao seu lado não era mais a mesma. Sua pele pálida havia se tornado translúcida. Seus olhos agora eram poços negros, sem fundo, e sua boca se alargava, como se fosse capaz de engolir tudo ao redor. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. Seu corpo estava sendo consumido por uma dor insuportável, e tudo o que ele podia fazer era assistir, impotente, enquanto a mulher, que agora não era mais humana, o envolvia em seus braços gelados. Ele sentiu sua pele queimar, como se estivesse sendo rasgada, dilacerada por mãos invisíveis. A sensação era intensa, avassaladora, e ele sabia que estava prestes a ser consumido pela escuridão. E então, o caminhão parou. Tudo estava em silêncio. As sombras desapareceram. A mulher não estava mais lá. O caminhoneiro, exausto e apavorado, olhou ao redor, tentando compreender o que havia acontecido. Mas não havia mais estrada, não havia mais nada. Ele estava em um vazio absoluto. E foi nesse momento, quando ele compreendeu que a estrada nunca havia existido, que a mulher não era real, e que ele havia sido levado a um lugar onde o tempo e o espaço não tinham mais significado, que ele finalmente entendeu, ele nunca sairia dali. Ele era parte da estrada agora. Ele era parte da escuridão. A chuva tamborilava no para-brisa como dedos ansiosos, um ritmo febril que se misturava ao rosnar grave do motor do caminhão rasgando a noite sem lua. O ar parecia mais denso naquela estrada solitária, o tipo de silêncio que não o acalma, apenas pesa, como um aviso sussurrado. Cada gota refletia as luzes amareladas dos faróis, traçando cicatrizes líquidas no vidro. Na cabine, o cheiro de café frio se misturava ao odor de asfalto molhado e solidão. Era para ser apenas mais uma viagem. Um trajeto rotineiro, uma carga comum, quilômetros de paisagens monótonas e o conforto do rádio zunindo baixinho. Mas algo naquela noite estava errado. O GPS perderá o sinal há horas, substituído por uma linha estática e muda. Sem cobertura de celular, sem sinal de civilização. Quando a estrada principal bifurcou de maneira inesperada, ele deveria ter retornado. Mas o instinto, ou algo mais profundo e obscuro, o impulsionara a seguir adiante, por um caminho estreito e sinuoso que jamais havia visto em seus anos de estrada. As árvores pareciam se inclinar mais perto a cada quilômetro, galhos como dedos nodosos roçando os limites da estrada. O farol falhava em revelar um horizonte claro, apenas a escuridão líquida e a névoa dançante, como um véu etéreo encobrindo segredos antigos. Foi então que o mundo pareceu mudar. Sem aviso, o asfalto desapareceu. Não houve solavanco, não houve desnível. Apenas, de repente, o caminhão deslizava sobre algo errado. Uma superfície lisa demais, como vidro úmido, que parecia absorver o brilho dos faróis ao invés de refleti-lo. O rádio emitiu um estalo seco, e o motor, antes firme, soou engasgado, um gemido moribundo. A estrada já não era estrada. E então vieram os sons. Lamentos longínquos, quase humanos, mas distorcidos como se ouvidos através da água. Algo roçava o metal do caminhão, de leve, como um suspiro. O cheiro de terra úmida deu lugar a um odor acre, de ferrugem e carne. Ele parou. O motor silenciou. O silêncio tornou-se absoluto. Ao sair da cabine, os faróis tremulavam, morrendo lentamente. A paisagem ao redor era uma vastidão cinzenta, um nada pulsante, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. As árvores não eram mais árvores. Eram sombras retorcidas, troncos alongados como figuras que o observavam. Não havia vento, mas ele sentia o toque gelado em sua nuca, um hálito podre e úmido. Então, no limite da névoa, algo se moveu. Era o começo de uma noite que jamais seria esquecida, e que ele talvez não sobrevivesse para contar. Com o coração acelerado, ele deu um passo hesitante à frente. O chão sob seus pés parecia pulsar, como se algo vivo se estendesse logo abaixo da superfície.
O ruído abafado de sua própria respiração ecoava no vazio, enquanto formas distorcidas dançavam na névoa, fugidias, mas presentes. Uma sensação de ser observado se intensificava, como se 1000 olhos o acompanhassem na penumbra. A figura na névoa se aproximava. Não caminhava, mas deslizava, uma sombra sinuosa, o contorno humanoide perturbadoramente incorreto. Ele queria correr, mas suas pernas pareciam presas em cimento invisível. O ar tornou-se espesso, o cheiro metálico impregnando sua garganta. E então, sussurros, frases desconexas, fragmentos de vozes infantis e roucas, ecoando como se o tempo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Ele fechou os olhos, desejando acordar, mas o toque gelado em seu ombro confirmou o pior. Ele não estava sonhando. O toque tornou-se um aperto, garras invisíveis cravando-se em sua carne. Ele gritou, mas o som parecia engolido pela própria névoa. A figura agora estava perto, tão próxima que ele podia ver o contorno indistinto de um rosto, ou o que restava de um. Olhos vazios e sem alma o encaravam. E, então, um lampejo, a realidade se rasgando em pedaços. Uma explosão de dor dilacerante percorreu seu peito, como se sua essência estivesse sendo sugada para além do véu. Ele tentou gritar novamente, mas não havia ar, apenas o vácuo absoluto. A última coisa que viu antes de a escuridão final consumi-lo foi o próprio reflexo, distorcido e apodrecido, espelhado no rosto da criatura. E então, o silêncio eterno. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!